gostaria de fazer a seguinte pergunta. Por exemplo, nesse caso da logística reversa, se eu tenho um computador lá, da HP, antigo, e eu fiz uma nova contratação, eu coloco então na contratação que, se eu for me desfazer desses antigos computadores, a nova contratada tem que pegar esses antigos e me dar os novos? Eu achei que isso era de responsabilidade da contratada anterior que me forneceu. Agora você me deixou na dúvida, é da nova que eu vou contratar ou é da anterior que eu vou cobrar? Veja bem, nessa questão da logística reversa, você não... Assim, você já tem algum edital que saiu isso? Não houve nenhuma interposição de recursos de exigir essa questão dessa reversa? Por exemplo, na questão das lâmpadas, é um problema sério, porque a gente tem lá muitas lâmpadas. Então, que critérios eu poderia utilizar, assim, não só na venda de uma, levar a outra? Eu poderia comprar uma e levar 10 usadas, sabe? Porque realmente a gente está com um acúmulo lá meio exagerado. Porque e por que eu pergunto isso? Outro dia a gente foi entrar no IRP de descarte, que você tinha que pagar para descartar, e a Procuradoria Jurídica vetou isso. O próprio órgão desistiu, porque disse que não tinha fundamento jurídico. Então, por isso a minha preocupação não foi o meu órgão, era um outro órgão, um IRP, que a gente ia entrar de Goiás, mas depois a gente recebeu um e-mail dizendo que foi vetado. Entendeu? Então, assim, eu não sei, porque até hoje assim, a gente procura, eu mesmo tenho procurado, e não tenho encontrado quem faz isso. Até se você procurar na internet, tem lá, que o Grupo Pão de Açúcar, o Extra faz. Mas, por exemplo, lá em João Pessoa, você vai nas unidades que fazem recolhimento de lixo separado, eles não fazem recolhimento de lâmpada. Eu também sou pregoeiro e queria fazer uma pergunta: como é que está sendo gerenciado juridicamente essa questão da exigência da certificação? Né? Onde você, quando for exigir que seja um produto sustentável e devidamente certificado, eu vou limitar a competição. Tá? Então, eu acho que vai mais para a Florência, né, nos responder essa questão, né, para a gente ver toda essa situação também. O outro detalhe que eu compartilho com ela, a gente tem uma dificuldade enorme, quem é do interior. Né? Quem está no interior, lá fora da capital, você não tem tanto acesso nem a serviço, nem a esse material de tão boa qualidade, de sustentabilidade. E muitas vezes a gente tem que se adaptar àquilo que está disponível. Né? Então, como é que vocês estão gerenciando essa situação? Os institutos estão dominando aí, professora, está difícil a situação. Nós temos 20 campi, eu não sei quantos outros tem aí. Nós tivemos que dividir o plano, entendeu? Porque foi muito difícil, já andei trocando ideia com você para a gente construir, mas amanhã é o último prazo para ele estar encaminhando. Nós tivemos lá dois problemas. Um foi com a questão da compra compartilhada. Fui eu que fiz e compramos uns copos lá de bagaço de cana. E ficou muito caro. E ninguém aderiu e ninguém fez a aquisição dos produtos, porque acharam que era muito caro. Nós, que éramos o gestor, acabamos comprando. E, mesmo assim, a reitoria decidiu ainda fazer uma outra licitação. Nós fizemos um registro de preço pela própria reitoria e compramos uma caneca com casca de coco para atender todos os alunos que a gente tem em regime de internato que usam e os servidores também. E nós chegamos na quinta empresa, que a dificuldade é que o colega está falando aqui, que o produto que está lá, ele é bonitinho, escurinho, igual a casca de coco, tem uns detalhezinhos, mas o pessoal da engenharia andou analisando e viu que aquilo é uma grande farsa, que o material que tem aí é muito mais prejudicial do que tem no copo comum. Essa é uma preocupação. Tá. Só para eu concluir a questão no Espírito Santo tem duas empresas que recolhe esse lixo eletrônico. Nós fizemos agora recente um descarte lá, e essas empresas recolheram o lixo eletrônico. E se a gente atingir uma meta dela, eles dão um selo para a gente passa a ser certificado, eu não me recordo aqui o nome do selo agora que é, mas tem um em Cachoeiro, Itapemirim e outro na Serra, já específica para recolher lixo eletrônico. Só que você tem que separar por lote, não pode ser misturado com nada. Foi ideia sua, hein, fazer várias perguntas. Eu fui na sua, olha só. Não, mas enfim, a nossa recomendação nessa questão da certificação o mais seguro é você não exigir nenhuma certificação específica, você ir pelos critérios da certificação. Então, na especificação, você colocar os critérios.
Na hora da habilitação, os documentos que vão ser apresentados, aí sim, vai ser um FSC, o outro vai ser, enfim. Aí você consegue comprovar por meio da certificação, mas você não exige a certificação. Esse seria o mais seguro. A gente já ouviu muitos casos de órgãos que já vêm, alguns deles já vêm pedindo FSC, por exemplo, certificação FSC em editais e nunca tiveram problema. Aí eu acho que vai um pouco de cada região, do entendimento do órgão controlador específico. Então, assim, a gente prefere ir pela linha mais conservadora aí, nesse sentido, coloca os critérios, não coloca nenhuma certificação específica e depois você comprova na habilitação. Um ponto importante, eu acho, aí, falando de um modo geral, e que a gente coloca na nossa metodologia de compras sustentáveis, é você analisar o mercado. Né? Também já ouvi de órgãos dizendo, mas mesmo se tem só uma empresa fornecedora, não estou nem aí, eu sou arrojado, eu vou lá e faço. Bom, nossa orientação também mais conservadora é você analisar o mercado, ver se tem, né, até por uma questão, né, de não ferir aí a competitividade do certame, você ter mais de uma empresa fornecendo aquilo. No caso de São Paulo, por exemplo, que a gente falou do Bike Boys, houve todo um trabalho, eles quiseram ser inovadores, mas eles foram pacientes, abrindo edital, não tinha oferta, espera essa oferta, essas empresas serem criadas e a oferta começar a acontecer, né? Não que o fato de ter só um fornecedor também impossibilite, não é isso, mas assim, falando do mais, digamos, do mais conservador seria, eu diria, isso, né? Em relação ao que você comentou, esse é um problema, por isso que eu quis ressaltar muito a questão do pensamento no ciclo de vida, e há estudos, esse professor que eu comentei de Cambridge, ele está com um estudo muito grande, eu não vou mencionar a empresa que originou aí, enfim, não a demanda, mas que originou um furo nessa questão do OCV e que vinha relatando, nossa, consegui um material mais sustentável, um alumínio XPTO, também a latinha é muito mais sustentável, então estou deixando de emitir. Então, a maneira como a empresa relatava que deixava de emitir, não sei quantos gases, etc. e tal. E quando se começou a olhar mais a fundo, opa, peraí, sob esse prisma me parece bacana, mas no ciclo de vida, se eu olhar a cadeia toda, o impacto que esse específico alumínio está gerando na água, na incomputação de água, ou enfim, outros impactos específicos, são muito maiores. Então, como eu vou equacionar isso, né? Então, é complicado e o sistema ele é complexo, né? E por isso que eu quis mencionar um pouco também da situação em que e por isso que o plano, acho que vem de encontro essa coisa de ter que atualizar ele periodicamente, porque às vezes você vai fazer uma escolha hoje, com base nas informações que você tem disponível, com base na tecnologia que hoje tem disponível, amanhã, em razão de um novo conhecimento técnico que é gerado, ou em razão de uma nova tecnologia que está aí no mercado, o que hoje você achava que era mais sustentável não é mais. Né? Então, isso por essa razão, e esse erro, digamos assim, não necessariamente um erro, mas é uma decisão, uma boa decisão tomada com base nas informações que você tinha aquele dia. Se amanhã você vê que, não era bem isso, reveja, né? E reveja e conserte o erro e passe a comprar de uma maneira diferente. Agora, em relação ao copo, eu acho que tem, e aí ele coloca como um dos pontos, né, obrigatórios, que é a questão do copo descartável, e a essência, no fim, está no consumo de copos descartáveis e não num produto mais sustentável do que o plástico em si, né? Porque aí tem o copo de papel ou um outro plástico XPTO. No fim, a essência é toda hora eu ter que pegar um copo. Eu bebi 5 vezes água, eu tenho que pegar 5 vezes o copo. Né? Então, acho que... E aí, se você consegue comparar o seu gasto e o consumo de copo descartável num ano, ou num certo período de tempo, comparado com o fato de você ter uma caneca, qualquer que seja ela, estou chutando, falando, não estou sendo super correto, mas digamos, comparando com o fato de você ter uma caneca sendo repetidamente, né, usada, então, compara esse gasto, eu imagino que ele já seja bem diferente, porque você não está precisando de vários copos sendo usados. Então, aí é um pouco também o que a gente colocou a questão da essência do consumo em si. Né? Exatamente. Então, mas o coco, puxa, mas aquele coco... Bom, é uma equação difícil, percebe? Quer dizer, se eu for olhar mesmo a fundo, fazer todos os cálculos, eu vou ter que ver quantos copos eu estou consumindo no ano. Aí tem que olhar detalhadamente os impactos daquele plástico do copo e comparar, tentar colocar numa balança e comparar com, o coco, a fibra de sei lá o que é menos sustentável, mas eu também não estou consumindo mais, enfim. Então, é um sistema complexo mesmo.
né? Mas eu acho que, de um modo geral, a questão do copo, a essência é o consumo. A gente não precisa ter esses 400 mil copos e sendo usados repetidamente todo dia, né? Mas você fez o cálculo, também tem. Aí tem um problema, assim, eu coloco isso porque também a gente vê muito, a gente viu muitos casos de, papel reciclado. Mas trava a minha máquina, então o que eu estou gastando de manutenção de máquina, os impactos também, vamos, né, porque senão a gente não faz nada. Tem isso também, né? Eu acho que é um pouco a mensagem, gente, vamos dar um passo, vamos analisar com base nas informações que a gente tem e vamos tomar a melhor decisão com base nas informações que a gente tem. Se daqui um mês, daqui um ano, daqui 6 meses, a gente perceber que a gente errou, ou a gente perceber, mas é complicado, porque impactos, é que tá. Impacto, gente, nós respirando, nós dando um passo, a gente está gerando impactos. Impactos, eles existem, né? A questão toda não é não ter impactos. Por isso que a gente fala muito do mais sustentável, produto mais sustentável, alternativa mais sustentável, que é com base em certos critérios, aquilo lá é mais sustentável do que um produto ou um ato que eu estou tendo anteriormente. Isso não quer dizer que eu vou zerar os impactos. Por isso também que a questão de carbono, a gente não gosta de neutralizar. Não, neutralizar, carbono zero. Não, zero. Sabe, tem algumas coisas que, enfim, então é mais a essência aí da questão. E se você começar a entrar em todo... Aí você não... Aí você se joga pela janela, porque você vai ver que o buraco é bem mais embaixo. As provocações que aqui achei interessantíssimas, e eu tenho 2 merchans a fazer. Eu começo com os merchans, né? Semana que vem estaremos em São Francisco do Sul, em Santa Catarina, de quarta a sexta-feira, ministrando um curso Compras Públicas Sustentáveis, especialmente organizado pelo Instituto Federal Catarinense. As inscrições são gratuitas, acho que tem informações na internet. E daqui a 2 semanas estaremos em João Pessoa, no Instituto Federal da Paraíba, ministrando um curso Sustentabilidade nas Contratações Públicas, aberta a todos os órgãos públicos, e nós temos a meta de ter pelo menos 200 pessoas lá, só temos 80 inscritas. Então pedimos a ajuda de vocês para comparecerem e disseminarem informação para os colegas. Mas eu vou voltar, tem N mãos levantando lá, mas eu queria pegar o ponto da impressora, porque ele até representa uma possibilidade de mudança de paradigma na hora de contratarmos ou comprarmos, né? O velho paradigma é a gente sempre compra, usa, depois descarta. Nessa economia circular que Florência apresentou aqui, com a equipe do ICLEI, é procurando uma economia mais circular, mais cíclica, que as coisas voltem. E hoje, apesar de a gente não ter escrito isso no nosso documento, o que a gente procura é valorizar mais os sistemas produtos-serviços. O que isso significa? Ao invés de comprarmos uma impressora, qual que é a opção hoje, preferencial do Ministério do Meio Ambiente? Contratar serviços de impressão. Então, o que eu quero, eu não quero 20 impressoras para o meu ministério. Eu quero conseguir imprimir N cópias por mês de tal especificação. E daí, nesta forma, a empresa ela fica responsável pela manutenção, inclusive ajuda a gerar mais empregos em termos de serviços, empregos mais qualificados do que a simples entrega ou a simples produção, e está concatenado a ideia de desmaterialização da economia, que tem tudo a ver com o princípio MOR de consumo sustentável, que é reduzir. Então, então essa é uma possibilidade, assim, da próxima vez que eu quero ter algo impresso, eu posso pensar em contratar o serviço de impressão, ao invés de comprar várias impressoras. No caso dessa impressora que vocês já têm, não tendo uma regulamentação para a logística reversa da impressora, a empresa, por enquanto, que vocês compraram essa primeira impressora, ela não é obrigada a retirar. Mas vocês podem colocar no próximo contrato, caso queiram comprar impressora, ao invés de contratar serviços de impressão, essa cláusula que ela deve retirar ao fim do ciclo de vida útil. A questão dos selos. Tá, eu vou deixar para vocês. Eu ia falar um pouco de selo, mas acho que já está respondido aqui. Tinha as 2 primeiras perguntas que eram para você. Mas já foi? Já foi? Tá. Então, meu nome é Viviane, eu sou da Nuclebras Equipamentos Pesados, então estou representando uma indústria, né, do município de Itaguaí. Minha preocupação com relação, até eu falar com o Ministério do Meio Ambiente, com relação às cooperativas, né, a legalização das cooperativas, porque nós temos como meta a implementação da coleta seletiva solidária,
só temos termos, né, de doação cooperativas, só que uma indústria ela tem que atender a vários princípios, né, e atender às licenças ambientais. Então, eu tenho que ter licença ambiental para onde eu estou destinando aquele material, inventário de resíduo, manifesto de resíduo, auditorias ambientais. A maioria das cooperativas do Brasil não tem licença ambiental dos seus galpões, né, e muito menos do transporte com a cooperativa. Como está esse panorama de legalização e ajuda, apoio às cooperativas a se formalizarem para que a gente possa realmente adotar o programa? Porque eu acabo beneficiando 2, 3 cooperativas e não consigo fazer o rodízio semestral, como é necessário. Boa tarde, meu nome é Roger, eu sou do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, portanto eu sou um penetra aqui, sou do Judiciário Estadual, né, e eu só queria compartilhar com vocês. O meu e-mail é reciclar@tjsc.jus.br. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina tem soluções muito interessantes para a logística reversa de resíduos recicláveis, né, os classe 1 e para os classe 2 também, os perigosos lâmpadas, eletroeletrônicos. Tá? A tua pergunta, a gente contrata uma empresa de engenharia especializada com laudo de armazenamento temporário, de transporte, e ela tem que destinar, por exemplo, os recicláveis às cooperativas e associações formalmente constituídas no município e assim definidas no plano gestor do município. A gente não diz vai para a associação A, vai para a associação que o município escolheu e a gente paga uma empresa para levar até lá. reciclar@tjsc.jus.br. E para os perigosos, a gente já faz a coleta em TJSC, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, .jus.br. Tá? A gente está estendendo a coleta dos resíduos perigosos a todos os 115 fóruns do Estado, inclusive no interior. A pergunta do amigo, né, que não tem o serviço lá, a gente dividiu o Estado em 6 macro-regiões, onde existem já, o mercado já se formou de empresas que prestam esse serviço, então a gente definiu uma escala de atendimento, a periodicidade de coleta, tem fórum que é pequeno, a empresa vai só uma vez por ano, evidente, tá? Mas eu só mandar o e-mail que a gente manda os editais. Tá? Acho que enquanto a Sofia consegue ir lá no fundo, só agradecer aí, você é o primeiro que a gente vê, eu não vi a lista de presença, mas é o primeiro subnacional que a gente chama, o primeiro judiciário, mas de Estado, né? Isso é muito bacana, porque apesar da IN ser só a Administração Pública Federal, a gente imagina e se espera, sim, que estados, municípios, judiciário, enfim, outros órgãos estejam replicando essas ações. E há muito, até no comecinho um pouco das ações que eu mostrei, há muito a mostrar no âmbito subnacional, né? Então, estados e municípios, e aí, no caso, o TJ, bacana saber dessa experiência e espero que aí tenha gostado do curso, tenha aproveitado um pouco, mas já vi que todo mundo você vai receber uma tonelada de e-mails a partir da semana que vem. Já está o microfone ali? Sim, sim. José Maria, Anatel, aqui no TF. 2 questões me preocupam com relação a esse trabalho na Anatel e acho, em qualquer outro órgão. Como fica lá na ponta final, quando o produto supostamente sustentável estiver sendo entregue àquele órgão? O cidadão que vai recebê-lo, o servidor, está preparado, capacitado para poder verificar se realmente atendeu os requisitos de edital? Né? Primeiro ponto. Como que foi, vocês trabalharam nessa dimensão também, de na recepção conferir efetivamente se cumpriu o proposto lá no início? E o segundo, o comitê criado para o PLS, se ele foi criado com autonomia, para dedicar exclusivamente a esse trabalho, ou apenas ele compôs o comitê como mais um trabalho da agenda deles? Acho melhor você responder, já tem 2, aí não você vai esquecer. Essa foi uma resposta coletiva, né? Mais um trabalho, mais um trabalho, mais um trabalho. Enfim, né? Foi mais um trabalho para todos, o pessoal dos serviços gerais, o pessoal das áreas FIM, para todos foi mais um trabalho. Por isso que a questão de a gente escrever o documento colaborativamente, tudo online, facilitou com que cada um tivesse, que seja 15 minutos naquele dia, ele não precisava esperar a escala dele para fazer essa contribuição. Ele fazia instantaneamente, então isso facilitou muito. Coleta seletiva, cooperativas. Aí eu faço um merchan, né? A área FIM, responsável pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, é a Secretaria
específica para isso, nós trabalhamos mais com consumo, articulação institucional, cidadania ambiental, e neste ano ocorrem as Conferências Nacionais do Meio Ambiente, que tem por objeto a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e tem como um dos 4 eixos a inclusão dos catadores. Então, estes fóruns são os mais qualificados para vocês, né, discutirem isso junto à sociedade civil, com as empresas, né, 20% dos delegados são representantes de empresa, e com o governo federal. Né, peço desculpas não poder trazer mais elementos neste momento. Boa tarde, professor Luiz Carlos, do Instituto Federal do Sul de Minas, diretor de administração e presidente da comissão do PLS local. A pergunta é um pouco para a Ana Maria, talvez, pela Florense, no sentido de que um processo licitatório, ele nasce com a requisição. E a gente tem tido dificuldades porque muitas vezes essa requisição ela é submetida aos setores de compras das instituições sem os critérios de sustentabilidade. E os setores de compras, via de regra, que vêm recebendo essas capacitações, eles não têm autonomia para alterar um procedimento, uma solicitação, por exemplo, ou uma requisição, né? Então, eu gostaria de saber como que o Ministério do Planejamento ou o ICLEI pode contribuir conosco nessa missão de conscientizar a base, de fazer com que todos os servidores públicos, né, uma vez que nós estamos trabalhando aqui dentro do serviço público, possam ter a consciência e a capacitação necessária para realizar uma requisição perfeita, uma requisição dentro dos critérios de sustentabilidade e facilitar todo o processo de compras. E aí, amarrando ao que o colega comentou, uma vez que esse servidor faça uma requisição sustentável, né, ele teria uma condição maior até de receber o produto de uma maneira mais criteriosa, né? Boa tarde, desculpe a rouquidão. Meu nome é Ana Lúcia, trabalho na FUNASA aqui em Brasília. O que me preocupa mais é o PLS em si. Eu tenho 26 superintendências, desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul. Algumas estão bem adiantadas quanto à sustentabilidade, porque a gente está fazendo a 3P e nós estamos no projeto Esplanada Sustentável. Eu tenho feito videoconferências com eles e tem umas que estão no nível 1 da 3P, outras no nível 5. Eu acho que cada um vai ter que fazer sua PLS, porque eles estão muito desequilibrados, né? Eu não posso pedir, ou eu impor, como FUNASA presidência, que todos façam a mesma coisa, porque são culturas diferentes, né? Vocês falaram em monitoramento. Esse monitoramento será de vocês em algum tempo ou será nosso? E o projeto Esplanada Sustentável, como vocês sabem, existe monitoramento. Existem metas a serem cumpridas. Metas essas que não pactuamos. Foi o Ministério da Saúde que pactuou para a gente em 10%. Essa é a nossa meta esse ano, né? Eu acredito que nesse